E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar para fazer uma reflexão sobre um comentário de um amigo, né? Eu achei interessante esse comentário. Ele falou assim: Ralph, como é que eu faço para me livrar do vício em mulheres, né? O cara, pelo jeito, né, não consegue ficar sem. Isso, geralmente, pro homem hétero, né, pro homem que gosta de mulher, né, é difícil, né? É muito difícil. Porque é uma dependência, né, do outro. Quando o indivíduo é incompleto, né, todos nós, do ponto de vista físico, somos incompletos. Porque nós fomos construídos dentro desta Matrix. Matrix é uma construção, né? E nós fomos construídos de uma maneira a nos unir para procriar, né? Você vê que nós temos homens, nós temos o órgão para fora, né? O órgão positivo para fora, contundente, né? E a mulher tem o órgão para dentro, né? Receptivo, para receber. Então, negativa, né? Então, o que ocorre? Tanto a mulher quanto o homem vai sempre se sentir incompleto do ponto de vista físico. Isso, né, vai ser a base da nossa conversa aqui hoje. Porque você tem que... Se você está aqui no nosso canal, se a sua proposta é realmente uma mudança, né, uma mudança na sua consciência, porque a única forma de você mudar alguma coisa é aqui dentro, do lado de fora, coisas externas, é difícil da gente mudar, né? Mudar o mundo, mudar as pessoas, mudar a vontade das pessoas, mudar o comportamento das pessoas. Muita gente aí tenta isso, quebra a cara, né? Ah, eu vou mudar essa pessoa vai ser como eu quero. Isso é uma ilusão, né? Muita gente quebra a cara com isso aí, né? As pessoas chegam até na Maria da Penha, às vezes, né? Mulheres que são agredidas e que acreditam que o cara vai mudar, né? Que o namorado vai mudar, né? E às vezes acontece o contrário também, né? Homens que veem que as mulheres não são confiáveis, que as mulheres os maltratam e continuam acreditando, eu vou mudá-la, eu vou fazê-la uma pessoa diferente. Porra nenhuma, né? Muito difícil, né? A própria psicologia fala que a personalidade já está mais ou menos estabelecida por volta dos 7 anos. Então, depois disso, meu amigo, você pode até melhorar alguma coisa, né? Mas mudar mesmo a sua personalidade, a sua construção, né, de personalidade é muito difícil. Então, mudar hábitos, mudar comportamentos das pessoas é complicado, mas você pode mudar o seu comportamento. Foda-se os outros, né? Foda-se a Matrix, porque são poucas pessoas que conhecem o que nós conhecemos. Então, como eu falei, é muito difícil mudar uma personalidade, mas não é impossível. Porque personalidade tem a ver com memória, histórico de vida, traumas, criação, educação, né? A forma que você vê o mundo. E aí você começa a ter comportamentos programados, né? Pré-programados dentro desta Matrix, de acordo com o que você acredita, de acordo com as suas perspectivas. E se você não tem informação, quanto menos informação você tem, ou seja, quanto mais ignorante você é, mais você vai ser condicionado num comportamento padronizado, né? Isso se chama bichinho fofinho, comportamento de gado, né? Vai ser condicionado para fazer o que a Matrix quer que você faça, que é trabalhar pra caralho, né? Para conquistar coisas que muitas das vezes são ilusórias, principalmente se essas conquistas tiverem a ver com pessoas, né? Que é a base da Matrix, né? A Matrix é sensorial, a Matrix é sensual. Então você se ilude com as pessoas, né? Se ilude com o que as pessoas te mostram. Você acredita. Quanto menos informação você tem sobre as pessoas, mais você acredita nas pessoas. Quanto mais ignorante você é em relação ao comportamento humano, mais você cai nas mentiras desta Matrix, né? Matrix é essencialmente, né, pessoas e sexo e dualidade, né? Então, zeros e uns é o código da Matrix, o código binário. Por isso, zeros e uns, né? Você nunca pensou nisso, né? Masculino, positivo.
feminino negativo, um entrando no outro, né? E a Matrix é isso, né? Zeros e uns construindo realidade. E aí, né? Como eu falei, o amigo aqui do canal perguntou isso: como é que eu faço para me livrar do vício que eu tenho em mulheres? Porra, eu acho que eu já estou dando a resposta aqui, né? Você tem que começar a ter mais informação sobre o que é o ser humano. Tem várias formas de você fazer isso, né? Desconstruir o que foi construído dentro da sua mente. Tô falando, é muito difícil do ponto de vista físico um homem se abster de mulher, né? É difícil. Quem é heterossexual ou de qualquer gênero, a pessoa sempre vai se sentir incompleta do ponto de vista físico e vai buscar um parceiro, uma parceira. Mesmo casais que não podem ter filhos, casais homossexuais, mesmo esses casais vão buscar ter filhos, adotar ou fazer, sei lá, inseminação artificial, no caso de uma mulher, né, homossexual. Mesmo casais do mesmo sexo vão querer. Por quê? Por causa da sensação, né, de que você é o corpo e que você depende sempre do outro, que você está sempre incompleto. E nós trabalhamos muito aqui com a questão da consciência. Consciência não é corpo. Você pode até ter uma autoimagem, né, física aqui dentro, mas está aqui dentro, entendeu? E você tem que entender que o corpo é como se você tivesse montado num cavalo. O cavalo é o corpo. E o cavaleiro, né? O cavaleiro, ele, né, é que direciona a montaria. Ele é que controla o cavalo. Só que a maioria das pessoas confundem o cavaleiro com o cavalo, né? Acho que é uma coisa só. Não é. Trabalham juntos, mas quem manda é o cavaleiro. Então o que acontece? Isso remete até à ideia de Deus, né? Quem está por cima, quem está no alto. O cavaleiro está em cima do cavalo, o cavalo está abaixo, né? O cavalo está de 4, né? Obedecendo às ordens do cavaleiro. Isso remete também aos 3 princípios da psique, né? Santíssima Trindade da psicologia. Id, ego e superego. Então, id é o aspecto inconsciente, né? Os instintos. Ego é a parte física, né? O eu. E superego é o senso crítico. É como se fosse o seu Deus, o seu Jesus Cristo particular, o seu legislador interno, né? Que vai dizer o que convém e o que não convém. Isso é ética, né? Quando você tem um superego muito desenvolvido, você é Deus, cara. Você sabe o que é certo e o que é errado, você não precisa de leis, você se autocontrola, né? Você sabe que o seu corpo vai pedir certas coisas que não são convenientes e você vai atuar em cima do corpo, né? Ou seja, como se fosse um cavalo, você vai puxar as rédeas. Pô, por aí tu vai pro abismo, por aí tu vai cair no barranco. E não é por aí que eu quero que você vá, é por aqui. Então é você que tem que aprender a tomar as rédeas do seu cavalo, né? Do seu corpo. Fazer essa dissociação de consciência e corpo. Consciência é quem manda no corpo, superego, né? Superego é quem manda no ego. O ego é o filho, né? Isso está tudo na religião, né? Isso é tal de Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso simplesmente são os 3 princípios da psique humana, que já era conhecido no passado e que foi metaforicamente colocado em vários textos religiosos, né? Que antropomorfizam, né? Colocam em forma humana esses aspectos da psique. Então, Deus acaba sendo o superego, aquele que manda, né? O pai, né? Porque o pai manda no filho, o ego é o filho, é o corpo, né? E o espírito, tal do Espírito Santo, é o instinto, né? É o id. É uma energia, uma força, né? Mas inconsciente, desprovida de razão, né? Pura emoção. Então, o id são esses aspectos instintivos. O ego é o filho, como eu falei, né? O id seria a mãe, né? A parte mais emocional. O ego seria... Não, o id seria correspondente ao Espírito Santo. O ego é o filho, né? É aquele que ainda está aprendendo, né? A ser alguém, né? A ter uma personalidade, é o ego. E o superego é um ego superior, né? É aquele que tem uma visão mais ampla, que está no alto, é o cavaleiro, que
controla o cavalo. Então, dito isso, as coisas são importantes, porque isso é conhecimento sobre mente, corpo, né? Comportamento. A sua mente, o que você tem aqui, é que vai determinar o seu comportamento. Isso é psicologia. Aprendendo o que tem aqui, né? Você pode mudar, né? Você pode alterar comportamentos. Isso é ter conhecimento sobre a psicologia humana, a psique humana, como o homem se comporta. E quando você olha para dentro de você mesmo, e você vê que você está num comportamento padronizado, e você vê que você... Esse cara, né? Esse cara aí né? Que não fica sem mulher, que fica... eu não consigo ficar sem mulher. Ele mesmo se autoafirma, né? Eu sou louco por mulher e tal. Porque se ele fica sem mulher, como eu falei, ele se sente incompleto. Ele se sente menos homem. Né? Isso é insegurança. O homem que precisa estar o tempo inteiro com mulher para se sentir homem é um homem inseguro. Né? Por isso que existem muitos que são preconceituosos, muitos que têm uma insegurança sexual muito grande e por isso muitas das vezes atacam, né? Outras pessoas que são diferentes ou que têm... Isso a psicologia já conhece, né? Quando você ataca uma coisa, é porque na realidade isso te incomoda de alguma forma e isso é insegurança. Né? Então é muito comum, né? Os machões, né? Eles atacam os gays, né? Eles encontram alguém para poder tirar o foco deles mesmos, na própria segurança deles. Então eles atacam outras pessoas porque são inseguros, porque têm medo, né? Muitas das vezes. Muitos desses que se dizem machões, às vezes são até homossexuais, né? Enrustidos. Tem gente aí, ó, que demora a sair do armário, hein? Tem gente que não sai do armário nunca. Entende? Você vê o comportamento do cara, é um cara que é inseguro sexualmente, então ele tem que estar com mulher o tempo todo, né? Para poder se autoafirmar. Então isso é complicado. Esses assuntos remetem a questões psicológicas profundas. Como eu falei, traumas, principalmente na infância, muitas das vezes até abusos que foram sofridos na infância. Tudo isso constrói, né? Histórico de vida, a cultura, a sua vida dentro de casa, né? Como seus pais te educaram desde bebê. Isso tem muita influência na sua personalidade. Você tem que fazer uma lavagem, né? Uma verdadeira lavagem cerebral, num ponto de vista mais positivo. Né? Você tem que limpar essa sujeira, né? Você tem que passar o rodo, passar a régua, passar a borracha, apagar, né? Claro que completamente você não consegue, mas você tem que perceber que você não são essas memórias. Isso é persona, personalidade, né? Os gregos, costumo sempre falar, né? Os gregos, eles lá no teatro grego, eles usavam máscaras, chamadas persona, para representar os seus personagens. Quando terminava ali a peça teatral, eles tiravam as máscaras e voltavam a ser eles mesmos. Então, personalidade surge a partir de persona, máscara. Então não é você, né? Você é uma consciência, é o seu superego. É alguém que está em cima do cavalo, controlando o cavalo. Você não é o cavalo. Entenda isso, né? Tem que ter essa distinção. E aí, quando você percebe que você não é o corpo, que o corpo é o seu veículo neste mundo aqui, né? O corpo é a forma de você se manifestar fisicamente no espaço tridimensional, que aqui dentro da sua mente não tem nada tridimensional. Aqui dentro da sua mente é tudo eletricidade, né? O mundo que você vê está aqui dentro, né? E aqui dentro tem nada, né? Aqui dentro é só informação. Olha que loucura, né? E até esse mundo externo é luz, né? Se você for olhar atomicamente, não tem nada. É 99,999 espaço vazio. Então, é também como se fosse informação. Então, tudo isso, né, está aqui dentro. Quando você entende que o que está aqui dentro pode ser mudado, o que está fora é mais difícil, né? Que é uma construção coletiva, então é difícil mudar o coletivo, é difícil mudar o pensamento das pessoas, é difícil mudar a cultura. Se você consegue entender que você só pode mudar a você mesmo, se você quiser, né? E o amigo aí fez essa pergunta, como eu faço para me livrar do vício em mulheres? Olha, eu vou dar uma resposta aqui, que talvez poucos vão compreender, né? Poucos vão aceitar, mas isso é psicologia profunda, né? É uma análise psicológica profunda de quem nós somos. Para você se livrar do vício em mulheres, você vai ter que se livrar do vício em homens. É complicado, né? Sabia disso? O homem tem tudo que uma mulher tem, ao contrário, né?
E a mulher, idem. Tem tudo que o homem tem, só que é o contrário. Quando você olha uma mulher e um homem, um do lado do outro, né, nus, tem olhos, tem nariz, tem boca, tem orelha, tem cabeça, tronco, membros, braços, pernas, mãos, 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés, se for normal, né? Se não for um ET. Porra, tem um biguinho, né, que nasceu de mulher, né? Tem um biguinho aqui, que é a marca registrada de quem nasceu de uma mulher, né? É um biguinho, né? Tem barriga, tem peito. Aí o que que acontece, né? O órgão genital do homem, como eu falei inicialmente, é para fora. E o órgão genital da mulher é para dentro. Os seios do homem os mamilos do homem não tem, né? Não são desenvolvidos. O da mulher, os seios das mulheres são desenvolvidos. A musculatura do homem costuma ser mais vigorosa, da mulher menos. Então, mas tudo igual, né? Homem e mulher, se você olhar do aspecto estrutural, são muito parecidos. E tudo tem, né? Tudo que um tem, o outro tem, como eu falei, ao contrário. Por causa dos hormônios, né? Por causa dessa diferenciação genética. Então, para você se livrar do vício em mulheres, você vai ter que se livrar do vício em homens. O que eu quero dizer por isso? Idolatria. Idolatria pela figura humana. Idolatria por essa constituição física humanoide, né? Que não passa de um corpo de cobra com braços e pernas. Né? Um buraco de entrada, um buraco de saída. Come, tem que defecar, bebe e tem que urinar. Né? Tem secreções no corpo. A manutenção é complicada, né, de um corpo. Tem os odores desagradáveis, tem que estar sempre tomando banho, tem as doenças, tem as alergias. Tudo isso você vai ter que bancar se você for viciado no outro. E quando você pensa, eu sou, né? Como um amigo falou, sou viciado em mulher, meu amigo, é porque você também é viciado em homens. Pode ter certeza que o indivíduo que precisa ter uma mulherzinha dentro de casa, né? Porque não sabe o que nós sabemos, é um bebezão muitas das vezes, né? Um mimado, e quando era pequeno tinha a figura da mãe e do pai, né? Dentro de casa, como costumo dizer. Aí a psicologia explica, quando ele sai da casa dos pais, olha só que interessante, né? Sai da proteção do papai e da mamãe, ele precisa de uma mulher para enfiar dentro de casa para substituir a figura da mãe, e precisa de um homem superior para substituir a figura do pai, que é Deus. Aí por isso que Deus é chamado pai. Esses homens que amam Jesus, esses homens que idolatram um homem pregado numa cruz, né? Que a gente cansa de falar aqui, a cruz é um símbolo altamente sexualizado, né? Representa o masculino, positivo, ereto, vertical, e o feminino, negativo, deitado, horizontal, né? Então, a cruz, o homem numa cruz, é pura idolatria sexual. E aí você olha pro crente, você vê esse bebezão, né? Precisa de uma mulherzinha dentro de casa, precisa de um Deus, né? Em forma de homem para ele idolatrar. Porque ele adora cabeça, tronco e membros. Tudo que uma mulher tem e que um homem tem. Então você precisa começar, né, a observar o que o seu corpo quer, o que o seu corpo pede. Você que é mulher para quê, se não para procriar? A base é a procriação, não tem jeito. Não é? Como costumo dizer, nós vivemos num mundo audiovisual, basicamente, né? Audiovisual. O visual é muito importante. Né? O que você ouve também é muito importante. São os instintos virtuais, são os sentidos virtuais. Então, você não consegue morrer através de uma imagem, né? Você pode ver milhões de imagens, seja o que for, que nenhuma imagem vai te matar. Mesma coisa é a audição, né? Porque são sentidos virtuais. Então a informação chega através de ondas, né, eletromagnéticas ou ondas sonoras, e você tem uma percepção, né, espacial, digamos assim. E os outros sentidos são mais físicos, né? Cheirar, né? Aí são partículas físicas, né, gasosas, que podem até te matar, né? No caso de algo tóxico, o que você come pode te matar, e o que você sente no tato também pode te matar. Então, a visão e a audição
são sentidos para proteger o seu aspecto físico. Você vê um perigo, não, você ouve algo perigoso, aí você quer proteger o seu aspecto físico. O que te mata, o que te destrói é o físico. Então, você tem que tomar muito cuidado com o olfato, né? Com o paladar, com o que você bota na boca, com o que você ingere, com o que você cheira e tomar muito cuidado com o que você toca. Né? O seu corpo é muito frágil. Então, quando você vê um perigo, esse perigo em si, a imagem do perigo, ela não te mata. Né? A imagem em si não pode te matar. O que pode te matar é as consequências da imagem que você vê. Né? Por exemplo, você vê alguém cometendo um crime, essa imagem de você ver alguém cometendo um crime não pode te matar. Mas a pessoa, né, a consequência de você ter visto, a pessoa pode querer queimar o arquivo, né, te matar também. Ela vai partir para cima de você fisicamente. Então o seu sentido visual, como eu falei, ele é para te proteger de perigos físicos. Por quê? Você está querendo proteger o seu corpo, porque se você perder o seu corpo, já era, né? Morreu. Então tudo está em volta do corpo. Mas a sua consciência não é o corpo. A sua consciência está aqui. Mesma coisa é o que você ouve. O que você ouve não pode te matar. Nenhum som, né, vai poder te matar. Porém, o que você ouve pode te comprometer de alguma forma, né? E aí alguém vir querer te fazer alguma agressão ou violência física. Então, tudo redunda nisso, né? Quando você pensa na parte física, é o seu contato direto com essa realidade aqui. Imagens não é contato direto. Sons também não é contato direto. São sentidos mais virtuais. Por isso que você se diverte muito jogando. Você tá lá no game jogando, porra, tu joga horas e horas e horas, você atira nas pessoas, as pessoas atiram em você, você morre, você cai de um prédio, você anda por vários lugares. Nada que você faz tem consequências físicas, porque você está trabalhando com audiovisual. Né? Então, você percebe que o audiovisual, se você aprender, que você está vivendo aqui na virtualidade e que você se diverte muitas das vezes, até mais, né? Somente no audiovisual, como eu falei, em games, assistindo um filme, nada disso te afeta, né? Pode até te afetar psicologicamente, o filme, né, o jogo, mas fisicamente não te afeta. Então, do ponto de vista da mulher, né, do vício sexual, tanto de mulher para homens como de homens para mulheres, mas nesse caso aqui o amigo que perguntou, né, como é que eu me livro do vício em mulheres? Entenda, você pode ter prazer audiovisual, né, como é na pornografia, ou vendo uma mulher muito linda, né? Só de ver uma mulher gostosa você já tem uma ereção. Só de ver, né? Olha o poder da imagem, né? Matrix é basicamente audiovisual, né? Principalmente visual. Então, você sente muito prazer, né? Nesse aspecto audiovisual. Você vê uma mulher linda, uma imagem de uma mulher, isso te excita, né? Mas você não precisa partir para a parte física. Você não precisa partir para o contato físico, porque isso é que vai te prejudicar. A troca de fluidos, o contato físico animalesco pode te levar a uma gravidez, a uma DST, né? A doença sexualmente transmissível, pode te levar a problemas de pele. O outro é complicado. Você tem que aprender a ver uma mulher como ela realmente é, né? É igualzinho um homem, como eu falei. A mulher é um homem ao contrário e o homem é uma mulher ao contrário. Mas ambos têm os mesmos aspectos físicos. Podem adoecer, né? Podem ter mau hálito, podem, se não tomar banho, fedem, né? Podem ter várias doenças, podem ter várias alergias. Você pode se enfiar em muito problema se você quiser partir para o aspecto físico, em tudo. Se você está num game, jogando ali, né? Numa tensão e tal, no game tá num jogo onde você tem que lutar, tem que atirar, tem que se proteger. Se você quiser levar isso para o aspecto físico, vai ser complicado, né? Porque você vai ter que atirar nos outros, você vai levar tiro dos outros, né? Você vai se machucar, você vai cair, você vai se lesionar. Né? Você quer isso? Sair do game e trazer o game para a realidade? Isso é uma loucura. Seria uma loucura, né? Então por que o ser humano precisa trazer o sexo para a realidade física? Por que o sexo não pode ficar no audiovisual? Ora, se você gosta de mulher, claro, né? Eu também. É difícil, né? É difícil você se abster do prazer sexual com mulheres. Mas esse prazer
sexual, não precisa ser físico. Né? Se você está na virtualidade, você está protegido. Né? Você tem até sites aí, né? Onde você tem contato com a mulher ao vivo, né? Tu paga ali uma situação qualquer, que é o sexo virtual, né? Você está ali com a mulher ao vivo, ela faz o que você quiser. Só que você não vai ter o contato físico. Mas para isso, você vai ter que desenvolver mais consciência. Você vai ter que absorver mais informação sobre o que é o ser humano, sobre o que é esta Matrix. E aí você vai chegar num ponto onde simplesmente não vai mais fazer sentido. Você vai precisar de um corpo dentro de casa, né? De um cadáver de uma mulher, de um Walking Dead, de uma morta-viva dentro da sua casa, né? Uma mulher que sangra todo mês, né? Uma mulher que ronca, uma mulher que peida, uma mulher que, porra, se não tomar banho fede, vai ocupar espaço, vai ocupar o seu banheiro, né? Tu vai ter que lidar com a merda do outro, o mau cheiro do outro muitas das vezes, o mau hálito, né? Muitas das vezes. A mulher tem muita variação hormonal, isso pode interferir, né, no hálito da mulher. Sem contar as despesas. Então, tudo isso, né, é um pacote que não vale a pena. Né? Como eu falei, se você quiser transformar um game de tiro, um game de ação, de violência, um filme, né? Se quiser trazer isso para a tua realidade, você está insano. Concorda? E por que com sexo é diferente? Sexo é algo muito perigoso. Pessoas são muito perigosas. Tá aí a Lei Maria da Penha, os crimes, né? De homens em relação a mulheres, violência, de mulheres em relação a homens também, né? A mulher não tem esse aspecto muito violento, mas a mulher também pode humilhar, a mulher também pode prejudicar, pode te trair, pode te roubar. Como eu te falei, um homem é uma mulher ao contrário. E uma mulher é um homem ao contrário. Se você gosta muito de mulher, você também gosta de homens. Você idolatra a figura humana, não é isso? Se você entende que a mulher é apenas um veículo de prazer, né? E que você pode trabalhar apenas com audiovisual e ter prazer igualzinho, né? É o mesmo prazer. Só não vai ter o tato, né? Só não vai ter o que realmente te prejudica. O contato físico é o que te mata, é o que te prejudica. É por isso que a gente aqui no canal também trabalha com a questão do isolamento, do afastamento social, né? Você não vai se isolar totalmente, mas você se preserva de muitos perigos. Não se engane, esse mundo aqui não foi feito para você ser feliz, não foi feito para você ter prazer físico, né? Para ter contato com as pessoas. Isso é uma mentira. Esse mundo aqui foi feito para te destruir. Nós somos seres extremamente frágeis, né? Feitos de carne para sermos consumidos por predadores. Essa é a nossa origem. Então, tira essa ideia de prazer e você vai, né? Tira essa ideia de prazer físico. Você pode ter prazer, como eu falei, audiovisual, que são a maioria dos nossos prazeres, né? Ouvir música, né? Ver um filme, ver uma série, jogar, né? Games. Isso é boa parte do prazer do ser humano, né? O resto, esses prazeres são prazeres sensoriais, mas que tem a ver com a consciência, né? São prazeres psicológicos, mais psicológicos. Ver algo te dá um prazer psicológico, ouvir algo te dá um prazer psicológico. Até emocional, né? Agora, a parte física, entenda. Cheirar, né, as coisas. Tem a ver também com a parte de alimentação. Né? Porque você cheira uma comida, dá vontade de comer, você já começa a salivar, aí você vai lá e come, isso é sobrevivência. Quando você sente aquela sede, aquela ansiedade, a boca seca, você vai e bebe uma aguinha gelada, um suco, sobrevivência. Quando você sente necessidade sexual, você quer partir para o coito, quer partir para relação física, sobrevivência da espécie, né? Reprodução. E aí o audiovisual, né? Você ouve música para quê? Né? Não é para sobreviver, é para ter um prazer psicológico. Você vê imagens bonitas ou imagens impactantes num game, num filme, numa série, para quê? Né? No YouTube, sei lá, você vê vídeos, para quê? Para adquirir conhecimento e também para prazer psicológico. Então, audiovisual é a forma. Você tem que se treinar, entende? Então, eu acredito ter respondido, né, a questão do amigo aí. Como eu faço para diminuir o meu vício por mulheres? Né? Diminua o seu vício por homens. Eu sou Ralph Gomes. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone. Você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo a novidade aí dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.